Olá, tudo bem? Meu nome é Elizabeth, eu tenho 52 anos, vivi 22 anos no homossexualismo, tive alguns relacionamentos duradouros e eu queria falar um pouquinho de como que aconteceu esse meu envolvimento com mulheres e como que aconteceu a minha mudança de vida e a minha identidade restaurada. Aos meus 17 anos de idade, foi onde eu me deparei com o primeiro envolvimento com uma mulher. Eu tinha, naquela época, 17 anos, estudava num colégio, inclusive namorava com um rapaz na sala de aula, e um belo dia, num corredor, passando do corredor para indo para o intervalo, uma mulher me parou e perguntou para mim: qual é o teu nome? E aí eu me apresentei para ela e foi como se tivesse ligado alguma coisa ali naquele momento. E foi uma coisa muito estranha. Mas me chamava a atenção aquela menina. Era uma moça branca, com os olhos, com o cabelo preto, muito bonita. E a partir daquele dia a gente passou a se falar com muita frequência. Até que nós nos encontramos uma vez no toalete e acabamos trocando nosso primeiro beijo e eu acabei me envolvendo sentimentalmente com ela. Me separei do namorado da época e aí eu comecei a me envolver com mulheres. Eu tive outros relacionamentos. Tive um relacionamento de 4 anos, tive mais um de 5, tive um outro de 3, um de 2. E o último relacionamento que eu tive antes da minha mudança de vida foram 11 anos. Mas o que me chama atenção, depois de tudo que eu vivi, foi começar a entender o que eram os meus sentimentos quando criança. Eu tinha na faixa de uns 11 anos de idade, eu tinha sentimentos e sensações que eu não conhecia, eu não conseguia identificar aquilo que acontecia dentro de mim. E aos 12 anos eu já estava no ginásio e eu tinha uma professora de português que eu era encantada pelaquela professora. Aquela professora, a forma dela tratar os alunos era carinhoso, e ela tinha o hábito de chegar até a carteira, de fazer um gesto de carinho, passar a mão na cabeça. Nossa, eu ficava totalmente excitada com aquilo me deixava agitada, eu não entendia o que acontecia. E agora, com tudo que aconteceu na minha vida, eu começo a perceber que eu já tinha essas preferências ou esses starts de muito pequena. Passei uma infância que as minhas brincadeiras não eram de meninas. As minhas brincadeiras era jogar bolinha de gude, era empinar pipa, era de brincar na rua com os moleques, o esconde-esconde, futebol, passeava na praia para ficar cantando as mulheres. Então, assim, não era uma atitude normal, mas entendia isso tudo como uma brincadeira, como uma forma diferente de viver, de fazer molecagem, né? E mesmo que eu, nesta idade, me envolvia com 13, 14 anos com um namoradinho, mas eu sempre estava brincando com as meninas e eu sempre fazia um papel de menino. A gente, por exemplo, brincava muito de novela. Então eu sempre era o galã da novela. E assim, os anos foram passando e eu comecei a namorar. Aí tive alguns namorados sérios, né? Tive 2 namorados que nós tivemos um período grande de relacionamento. E quando eu fui para o envolvimento no lesbianismo, eu não me vi lutando contra aquilo, porque foi assim uma coisa extremamente apaixonante,
sabe, olhar para uma pessoa e te dar um despertar tão grande dentro de você que você não quer nem saber o que é aquilo, você se envolve. Foi o que aconteceu comigo. E eu fiquei com essa moça por um período muito curto, porque ela tinha dificuldades de se aceitar, ela tinha dificuldade de aceitar que ela gostava de mulher. E em contrapartida, para mim isso foi tudo muito simples. E assim, esse primeiro relacionamento começou a chamar outros. E aí eu me separei dela por causa de uma outra moça do mesmo período de escola. E ela veio conversar comigo e nós começamos a namorar. E aí esse relacionamento já foi uma coisa diferenciada. Já passei a fazer parte do relacionamento com amigos, com família. E eu fiquei 4 anos com essa pessoa. Aí depois me separei. Comecei um relacionamento com uma mulher 15 anos mais velha que eu. Fui embora de casa, saí da minha casa depois do 3º ano de relacionamento. Saí de São Paulo, vivi com essa moça 5 anos e também acabou não dando certo, por mais questões profissionais mesmo. Na cidade em que eu fui morar estava muito difícil as questões de trabalho, até mesmo porque eu vinha numa profissão que estava sendo extinguida do mercado e Uberaba era uma cidade muito pequenininha e assim, não dei conta e a gente começou a ter problemas financeiros e onde começa a ter problema financeiro nada dá certo. E eu me separei, sofri muito com essa separação. Fiquei muito tempo, uns 5 anos sofrendo por causa dessa mulher. Em contrapartida, nesse período de 5 anos, eu fui me enrolando com as pessoas. Me enrolei com mais 2 moças, um relacionamento de 1 ano, outro relacionamento de mais 2 anos. E fui para a noite, me envolvia com muitas mulheres, me envolvi com mulher de programa, me envolvi com um monte de coisa errada, me envolvi com casais, fiz tudo que era bagunçado. E aí eu encontrei a pessoa em que eu fiquei por 11 anos. A que eu fui embora, ela tinha 2 filhas, era viúva. Então, assim, eu tinha a certeza que aquela mulher era a mulher para a vida toda, que eu iria encerrar a minha vida ao lado dela. Mas não foi assim que aconteceu. E depois desse tempo todo em que eu fiquei em São Paulo, à procura de me achar, porque eu sofria muito pela falta dela, até mesmo porque eu achei que eu viveria com ela o resto da vida. Eu encontrei um amigo que foi apresentado por uma amiga minha, se tornou um amigão meu, ele era inclusive pai de santo, e ele me apresentou a ex-mulher dele. A ex-mulher dele, ela também se tornou. Eles se separaram, ele arrumou um cara, começou a ter um caso com o filho de santo dele, e ela acabou começando a se relacionar também com uma filha de santo do lugar que eles cultuavam. Não sei se era Umbanda ou Candomblé, eu nunca fiz muita questão de saber, porque até mesmo não era o que eu tinha como fé, então nunca me preocupou. E eu acabei vivendo com essa mulher 11 anos. 11 anos que nós vivemos muito felizes, nós vivemos com harmonia, com cumplicidade, com companheirismo. Nossas famílias faziam parte da nossa vida. Ela era benquista na minha casa, eu era benquista na casa dela, criei os filhos dela como se fossem meus e nós vivemos tudo de bom. Quando nós estávamos mais ou menos com 5 anos, 4 a 5 anos de relacionamento, eu abri um negócio próprio e começou a dar ruim, na verdade. Depois de quase 11 meses de abertura, eu não tinha condições financeiras de manter o negócio e
precisava tomar algumas decisões, se eu fechava aquela empresa, se eu esperava mais um pouco, eu saí um pouco do escritório para pensar o que eu ia fazer, e saí na rua e peguei a avenida e fui caminhar um pouco. E aí, passando numa avenida próximo de onde eu tenho o escritório, tinha uma igreja, e eu me lembrei que muitas vezes eu parei naquela igreja para levar uma das mulheres que eu tive, que tinha manifestações demoníacas constantemente. Então, sempre eu punha ela endemoniada dentro do carro e levava para aquela igreja, e o pastor lá expulsava os demônios dela e a gente acabava indo para casa. Mas eu vi naquela avenida, aquela igreja aberta, e eu parei para pensar um pouco o que eu ia fazer da minha vida, quais as decisões que eu tomaria em relação ao meu negócio. Não tinha culto e um pastor se aproximou e perguntou para mim se podia me ajudar, e eu disse para ele que eu estava ali só querendo esfriar a cabeça, e naquele momento eu estava até chorando, porque eu precisava tomar decisões muito importantes. E aí ele me aconselhou, ele falou, olha, não fecha a empresa não. Nós temos aqui um culto de segunda-feira que é para a vida financeira, para os empresários. Começa a participar desta reunião e vem de quarta-feira buscar o Espírito Santo, que eu tenho certeza que você vai erguer os teus negócios, que você vai prosperar. Me dá 3 meses. Se em 3 meses a tua vida não mudar, aí você fecha. E aí eu peguei, não tinha nada a perder, né? Falei, vou começar a vir. E aí foi assim que começou a minha vida na igreja. Eu comecei a buscar pela minha vida financeira, e com um período de 6 meses, a minha vida estava totalmente transformada. O Senhor tinha feito grandes coisas e eu me apeguei ao Senhor. Por quê? Porque Ele conduzia a minha vida profissional de uma forma tremenda. E para quem estava falindo, eu passei a prosperar grandemente. E essa moça que eu fiquei 11 anos, ela começou a ir para a igreja comigo também. Nós ficamos na igreja juntas quase 6 anos. Chegamos a nos batizar nas águas, chegamos a tomar Santa Ceia. Na verdade, eu nunca fui confrontada na igreja em relação à vida que eu levava. Eu acho que isso que me fez ficar tanto tempo dentro da igreja. E por um outro lado, eu nunca acreditei que a minha vida era pecado. Eu sempre acreditei que eu tivesse nascido desta forma, que eu tinha nascido homossexual e que a minha vida era daquele jeito. A minha família já tinha me aceitado. Meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha vida era um livro aberto. E eu nunca tinha ouvido uma pregação que condenasse, que a palavra condenasse o homossexualismo. E fiquei dentro dessa igreja 7 anos. Mas um dia eu ouvi uma palavra de um pastor, que ele pregava sobre uma carta de Apocalipse, que era a igreja de Laodiceia. E eu me lembro como hoje ele disse assim na palavra: você não é nem quente e nem fria, você é morna. Eu estou ao ponto de vomitar-te. Pobre que é, porque és rico e miserável. Eu não me lembro o texto agora, mas está em Apocalipse, na carta de Laodiceia. E o que... Eu vou até ver se eu consigo achar esse texto agora. E o que aconteceu naquele dia? Aquele dia entrou no meu espírito de uma forma tão agressiva que me fez mal, cara. Eu falei assim, eu vou
Como que eu vou ficar sem esse Deus que cuidou de mim todo esse tempo, que me fez... Cara, que me fez acreditar que era possível vencer na vida, que era possível continuar, batalhar, que me prosperou, que me deu tantas coisas, que eu confiava. Um Deus que eu fazia desafios e eu conquistava. Em 10 anos eu conquistei bens que pessoas vão trabalhar a vida inteira e não vão conquistar. Mas quando ele falou sobre aquela palavra sobre não ser fria e nem quente, ser morna, e que Deus estava ao ponto de vomitar, cara, para mim, foi como se Deus estivesse dizendo para mim, olha, tudo que eu te dei, tudo que eu fiz para você, tudo que você conquistou, tudo que eu cuidei da tua vida, e você não mudou, era como se ele tivesse falado assim, ó, eu vou parar de pôr a mão sobre a tua vida. E aquilo me fez um rombo no meu coração. Fez um rombo no meu coração. Eu fiquei assim, sem entender o que eu faria se eu perdesse o amor de Deus. E eu achei aqui, ó. Está em Apocalipse 3, no versículo 14. Diz assim, ó. Eu conheço bem as tuas obras. Versículo 15. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morna, eu estou pronto a cuspir você da minha boca. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é espiritualmente você um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado no fogo. Só então você será verdadeiramente rico e adquirirá de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a vergonha e a nudez, e compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Cara, isso despertou em mim um sentimento de que se eu morresse, eu ia para o inferno. E eu comecei a me incomodar com a minha vida. E em todos esses anos que eu estava na igreja, eu dizia para Deus que eu não queria que Ele mexesse na minha vida sentimental, porque eu vivia uma vida feliz. Eu era feliz. Mas quando esta palavra entrou no meu coração, eu comecei a mudar as minhas orações. Eu comecei a mudar, Senhor, se a minha vida é pecado, se a minha vida não te agrada, que o Senhor transforme o meu coração, o Senhor transforme a minha vida, mas não me deixa sofrer. E eu compartilhei isso com um primo meu. E ele era evangélico. E eu falei, primo, o Senhor tem falado comigo ao meu coração, e se eu morrer, eu sei que eu vou para o inferno. E eu sei que muitas vezes eu fui dentro da minha família, eu dizia que eu era crente, eles tiravam barato meu, como você é crente, é sapatão, isso não tem nada a ver com Deus, Deus não está nesse negócio. E eu dizia para eles, ó, a vida é minha e eu estou buscando a Deus, só que essa vida é entre eu e Deus, vocês não têm nada a ver com isso. E assim eu me defendia dos ataques que as pessoas diziam, que não tinha como ser crente e ser sapatão ao mesmo tempo. Mas eu dizia sempre que isso era um problema entre eu e Deus. Só que chegou um momento em que Deus começou a me incomodar.
E aí um dia esse primo falou para mim, prima, você quer realmente mudar de vida? Eu falei, primo, eu quero, porque eu tenho entendido que minha vida não agrada a Deus e que se eu morrer dentro da igreja eu vou ir para o inferno. E eu tenho orado para Deus, se a minha vida não agrada, que Ele pode mudar. E passou um tempo, ele veio para mim com uma inscrição de um ministério. Ele falou para mim, olha, se eu fizer uma inscrição para você no Ministério de Cura e Libertação, você vai? Eu falei, vou. Ele falou, mas você põe na sua ficha que você é homossexual? Eu falei, sim, não tem problema, eu ponho sim. E aí eu fui, 15 dias depois, participar desse ministério. Eu não comentei nada com a minha mulher, eu fui. Até mesmo porque eu não acreditei que ia ter mudança nenhuma, eu achei que eu ia passar por um seminário e ia voltar numa boa. Eu tinha uma frequência muito grande na igreja, eu ia 4, 5 vezes por dia, ou por semana na igreja, eu ia de segunda, eu ia de quarta, eu ia de sexta, eu ia de domingo, às vezes de terça-feira. Então assim, eu tinha uma vida já habituada a estar dentro da igreja. A minha mulher não, ela ia só de domingo, porque ela trabalhava à noite. Mas para mim, esse seminário seria um aprendizado, né? E eu fui para esse seminário de 3 dias de cura e libertação. E no período de ministrações, ia ser escolhido nos finais das ministrações de sábado e de domingo, fichas para ministrações individual. E no domingo eu fui escolhida para fazer essa ministração individual. No término do congresso, eu fui escolhida, subi para uma sala com um ministro e 2 intercessoras, e eles fizeram a minha ministração. E num período dessa ministração de renúncias, de perdão, ele pegou e falou assim para mim, filha, você precisa liberar perdão para uma mulher. No seu nascimento, você era um bebê. E aí eu lembrei na hora o que a minha mãe me contou e contava quando a gente era criança. Ela contou que quando eu tinha 2 dias de vida, ela estava grávida. Meu pai queria uma filha menina. E ela não queria mais engravidar, porque ela já tinha 3 filhos meninos. E o meu pai falou para ela, não, bem, vamos tentar mais uma vez, se não vier uma menina, a gente desiste. E ela engravidou, e aí, quando ela estava já no tempo de me ter, ela estava indo pro hospital, ela tinha uma empregada que ajudava ela, porque o meu irmão era muito pequenininho, tinha 1 aninho, e ela pegou e falou para a mulher, olha, o meu esposo está sem trabalho e eu vou precisar te dispensar. Eu estou indo para o hospital para ter o neném e quando eu voltar a gente conversa. E aí ela foi para o hospital, me teve, aí veio uma menina, meu pai ficou super feliz. E quando ela saiu do hospital, com 2 dias ela teve alta e a hora que ela chegou em casa, a empregada estava lá e ela falou para ela, olha, realmente eu conversei com o Zé pelo caminho e a gente vai precisar te dispensar, porque não tem como eu manter o seu salário com ele desempregado, 3 crianças pequenas e agora a Beth também, que chegou, né? E aí ela pegou e falou assim, não, deixa eu trabalhar por alimento, eu fico aqui, eu trabalho por comida. E a minha mãe falou assim, não tem coerência isso, porque você tem filhos, eu não posso te manter aqui por alimentos, você tem que levar provisão para sua casa. E aí a mulher insistiu, mas a minha mãe falou que infelizmente não dava, que se o meu pai arrumasse emprego, ela depois chamaria ela de volta. E aí a mulher pegou, se aproximou dela, a minha mãe disse que ela morava num quarto e cozinha, e o bercinho estava do lado da cama dela, o meu pai estava sentado na cama, e essa mulher estava em pé na porta junto com a minha mãe. E aí a hora que ela pediu para me pegar, ela pegou, olhou para mim, pegou no colo e falou assim, ela é muito bonitinha, mas não é minha. E pegou e me jogou no chão. E quando ela me jogou no chão, eu caí entre o berço e a cama.
E o meu pai, quando percebeu, ele, num impulso, ele colocou a mão embaixo da minha cabeça e o corpinho bateu no chão, mas a cabeça não. E essa mulher pegou e virou as costas e falou assim para minha mãe: deixa ver, você me paga. E a minha mãe disse que quando essa mulher saiu do quarto, eu comecei a gritar e chorar. Com 2 dias eu colocava a mãozinha assim na orelha e gritava e chorava, e assim foi por 2 anos de vida. Agora, o interessante é que todo mundo sabia, inclusive essa mulher, que meu pai queria uma filha mulher, que era o sonho da vida dele, era ter uma menina. E a minha mãe começou uma luta desenfreada comigo por 2 anos. Ia em médico, em especialistas, ia em benzedeira, ia em centro, e nada resolvia aquele choro, aquele grito, dia e noite, por 2 anos. Minha mãe disse que chacoalhava eu dia e noite. Ela, a minha avó e o meu pai revezavam, porque eu não dormia, eu rolava no chão como tatu. Nosso quintal era grande, de terra. Minha mãe falou que eu fui a criança muito difícil nesses 2 anos. Aí um dia ela pegou eu e o meu irmão mais novo e foi fazer uma visita para uma amiga dela na Penha. E essa amiga dela, ela era espírita. E a minha mãe pegou e falou para ela, falou, ó, eu não aguento mais a Beth, ela chora dia e noite, ela vai fazer 2 anos e a gente não consegue descobrir o que ela tem, vai em médico, vai em benzedeira, já levei ela em centro e nada resolve. Eu tô ao ponto de enlouquecer com a Beth. Aí ela pegou e falou assim, deixa eu pegar ela, Lu, deixa eu orar por ela. E aí minha mãe disse que enquanto elas estavam conversando, ela fez o sinal da cruz na minha cabeça e foi balbuciando uma oração. E ela pegou e falou assim, Lu, olha, pode levar a Beth que ela nunca mais vai chorar. Ela estava com o corpo aberto, eu fechei o corpo dela. Então aí eu fechei o corpo, eu abri o corpo, a gente não entende nada disso. Com o corpo aberto, com o corpo fechado, a Beth parou de chorar. E quando esse cara falou para mim, você precisa liberar perdão para uma mulher no seu nascimento, eu lembrei de toda essa história. E aí eu falei para ele, cara, eu não sei o nome dessa mulher. Eu lembro de uma história que minha mãe contava, que era assim, assim, assim. Eu contei toda essa história para ele. E ele falou, não tem problema que você não lembra do nome dela, mas você vai ter que liberar perdão para ela. E quando eu comecei a oração, repetir a oração que ele me comandava a fazer, foi como se tivessem pego na minha garganta e conseguia me enforcar ao ponto de eu ficar sem respiração. E aí eu falava para ele, eu não consigo, eu tô sem ar, e aquela coisa ia me apertando, e eu fui ficando grande. O meu corpo tomou uma proporção enorme, e eu queria empurrar aquele homem na parede, e eu me levantei, e aquela mesa eu queria amassar ele na parede. Eu fui tomada de uma fúria, de uma raiva incontrolável, e eu me sentia muito grande. E eu fui perdendo o ar, e aquela mão ia apertando a minha garganta, até que ele pediu para os intercessores me ungir. E aí eu comecei a voltar ao ar. Aí eles oraram, expulsaram aquele mal. Em nenhum momento eu perdi a minha consciência, eu tive uma manifestação e não uma possessão. Possessão você perde a sua consciência, eu tive uma manifestação. E aí com muita dificuldade a gente voltou a orar e eu consegui liberar perdão para aquela mulher. Foi uma luta terrível. E eu consegui liberar perdão para aquela mulher e conseguimos concluir todo o processo daquela ministração individual. E quando aquele homem terminou aquela ministração, cara, eu sabia que eu era outra pessoa. Eu estava tão leve, a minha cabeça era leve, o meu corpo era leve. Eu era outra pessoa, eu estava diferente. Não tinha como explicar aquilo. Aí eu falei pra ele, cara, eu tô diferente, eu tô me sentindo leve, a minha cabeça tá leve. Falei, o que aconteceu? Aí ele falou pra mim, olha,
Você passou por um processo de libertação, você está livre. O que te prendia não te prende mais. Agora, se você voltar a se relacionar com a tua mulher, o demônio que estava em você vai voltar. E você vai continuar na vida que você estava. Agora, você está livre. Se você não voltar a se relacionar com ela, a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. E eu peguei e falei para ele, eu falei, olha pastor, eu vim aqui não acreditando que nada iria acontecer. Mas eu vim aqui disposta a fazer o que era preciso. Mesmo não acreditando que eu ia ter mudança, porque eu acreditei a vida inteira que eu tinha nascido daquele jeito. Mas eu me sinto outra pessoa, eu me sinto diferente. E eu quero me manter liberta, e eu vou me manter liberta. E ele me deixou o e-mail dele, me deixou o telefone dele, e falou, qualquer coisa que você precisar, você me procura. E eu saí no domingo daquele lugar, eram umas 9 horas da noite. Eu tinha combinado com a moça que eu me relacionava, que eu passaria na casa da mãe dela para vê-la antes de vir para casa. E passei na casa dela, ela estava no portão, sentada na escada. E a hora que eu desci do carro, eu olhei para ela, ela falou assim, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem, o que aconteceu que você está diferente? Eu falei, não aconteceu nada, tá tudo bem. Eu falei, só que eu tô, super cansada, eu vou para casa descansar, não vou nem entrar, dei um beijo para sua mãe e durante a semana eu venho ver ela. Eu falei, amanhã a gente conversa, tá, por telefone, a gente se fala. Ela falou, você não vai nem entrar? Eu falei, não vou entrar. Dei um beijo no rosto dela e fui para minha casa. Cara, a hora que eu olhei para aquela mulher sentada, não era a mulher que eu amava. Não era mais aquela paixão, porque ela era uma mulher que eu era apaixonada. E aí o que aconteceu? Eu passei a semana inteira conversando com ela superficialmente por telefone. Toda sexta-feira eu pegava ela para vir na minha casa e levava ela na segunda noite ou no domingo à noite ou na segunda de manhã para casa dela. E aí fui buscar ela na sexta-feira e, cara, foi o dia mais difícil que eu tive na minha vida, em que eu não queria dizer para ela de uma forma qualquer para não magoá-la, mas, cara, a gente chegou em casa, era 11 horas da noite, ela foi tomar banho, eu arrumei a nossa cama para dormir e eu não consegui me aproximar dela, eu não consegui beijar ela. E eu falei para ela, deita no meu colo, só dorme que eu tô cansada, tô com dor de cabeça, hoje o meu dia não foi fácil. E ela me deu um beijo, um selinho, e eu pus ela no colo e pus ela para dormir. E no sábado nós acordamos de manhã. Aí ela falou pra mim, porra, o que tá acontecendo? Você tá diferente. Aí eu falei pra ela, aconteceu umas coisas muito loucas. Eu falei, senta aí. Ela encostou na cabeceira da cama e eu me afastei um pouco e sentei mais pro meio da cama. E aí eu contei tudo o que tinha acontecido pra ela. Falei, cara, eu fui num lugar assim, assim, assim. Contei tudo que eu tô contando pra vocês. E aí falei, cara, eu não consigo olhar pra você como mulher mais. Eu não consigo mais olhar pra você e te ver como a mulher que eu amava. É como se isso tivesse saído de dentro de mim. Eu não consigo mais olhar pra você como minha mulher. Eu não consigo olhar pra você e dizer que eu ainda te amo. Eu não consigo te enxergar mais como eu te enxergava antes. Eu não te amo mais, cara. E não dá pra fazer de conta que isso não é verdade. Eu falei, me desculpa, mas eu não podia te falar isso por telefone, eu não podia te falar isso de qualquer forma.
Aí ela começou a chorar e falou assim, cara, a gente sempre se deu bem, o nosso amor sempre foi um amor lindo. Você acha que Deus não aprova um amor como esse? Tantos casamentos que a gente vê que as pessoas se separam, as pessoas não vivem bem, vivem no inferno. E a gente sempre foi feliz. Como que Deus não pode aprovar um relacionamento desse? Aí eu falei para ela, cara, nossa vida não agrada a Deus. Eu aprendi nesses dias que a nossa vida não agrada a Deus, cara. A Bíblia nos condena. E sabe, eu não tô te trocando por ninguém. Ela falou, cara, você está me trocando por Deus, por Jesus. Aí eu falei para ela, tô te trocando por Jesus. E não tem como não fazer essa opção, porque eu me sinto livre. Eu falei, eu quero que um dia você também tenha essa liberdade que eu estou tendo hoje. E aí eu sei que foi difícil para ela aceitar. Ela não entendeu, mas o tempo, eu acredito que é o que cura todas as coisas, né? E aí naquele dia eu levei ela embora, levei ela para casa, passamos a viver distante. Depois de 15 dias eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso conversar com a senhora, porque ela foi me cobrar, porque fazia 2 semanas que a Vilma não aparecia, que ela não vinha dormir em casa, todo fim de semana ela dormia em casa. E aí eu peguei e contei para minha mãe que eu tinha me separado dela. Minha mãe ficou indignada, falou, como que você se separou da Vilma? Vocês se dão tão bem, a menina é tão boa. Depois vai arrumar aí qualquer tranqueira. E eu comecei a rir, eu falei, não mãe, eu me separei da Vilma, mas eu não quero outra mulher. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido, eu falei, eu tô liberto, eu quero, sabe, eu quero viver uma vida com Cristo, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero outra mulher para mim, a senhora nunca mais vai ver eu trazendo uma mulher dentro de casa, dizendo para você que é minha namorada. E aí ela ficou com os olhinhos dela cheios de lágrimas e falou assim para mim, ai filha, você sabe que eu sempre te amei, independente da tua vida, eu sempre te amei. Mas hoje, se eu morrer, eu morro tranquila. E eu só te peço uma coisa, se a mãe morrer, cuida do teu irmão para mim. Porque um dia eu ofereci ele num centro. E eu sei que isso atrapalha a vida dele. Aí eu falei para ela, não mãe, pode ter certeza que eu vou estar orando pela vida dele. Se um dia a senhora faltar e ele ainda não tiver se convertido, eu vou cuidar dele. E hoje o meu irmão é batizado, sua família toda está na igreja, é um homem de Deus, cheio da unção. E assim Deus transformou a minha história, transformou a minha vida. Hoje eu tenho um ministério, eu sou líder de uma igreja. O Senhor me deu a unção de cura, de libertação. Hoje Deus usa a minha vida para transformar pessoas, para libertar, para curar. E eu queria dizer para você que tem no teu coração o desejo de mudança de vida, que em Cristo há a libertação, em Cristo a liberdade, em Cristo a restauração, em Cristo você consegue restaurar a tua identidade de filha, identidade de mulher, de homem. Sabe, Satanás faz a gente passar a vida inteira achando que a gente nasceu homossexual, que a gente nasceu lésbica, que a gente nasceu gay. E é uma mentira de Satanás. Nós nascemos homens e mulher. A palavra de Deus diz que no princípio Deus criou homem e mulher e assim os criou. O homem se juntará à sua mulher e eles se tornará uma só carne. Então, a criação de Deus foi perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. E
quando o mal que estava na minha vida saiu, houve transformação. Então, para você que tem o desejo de mudança de vida, em Cristo é possível mudar. Ele nos restaura, Ele nos cura, Ele nos transforma. E eu quero deixar esse testemunho para que você guarde no teu coração que você não precisa ser condicionado a viver de uma forma que você não quer. Cristo pode mudar a tua história como mudou a minha, mas Ele só precisa ter o teu coração quebrantado e aberto para que Ele possa fazer as mudanças. E eu creio no poder da libertação, eu creio no poder da cura, em nome de Jesus. Ele tem esse poder, Ele é o poder. E eu quero deixar para vocês esse testemunho de uma vida transformada, em nome de Jesus.